São Paulo dos seus milhões. Só na capital passam dos 11. O clube que leva o nome da cidade foi buscar o seu maior ídolo bem longe, na pequena Sinop, cidade do Mato Grosso com pouco mais de 120 mil habitantes. E entre eles, um mito. Ele chegou aqui para fazer uma peneira. Por coincidência eu estava aqui, eu era preparador físico dos Júniors e me pediram para aquecer o pessoal que ia fazer a avaliação, né? E aí eu, por coincidência, acabei aquecendo o Rogério nesse dia, né? E ele fez o coletivo, foi muito bem, acabou ficando, foi continuando. Na época era mais um menino chegando, né? Mais um goleiro com qualidade que ia ali buscar seu espaço, né? Junto com o grupo de goleiros que estavam na época, né? Não dá para ter essa imensidão de sabedoria, né? Dizer que ele seria o Rogério hoje que é, né? Acabou o período dele na categoria e o Rogério queria até parar de jogar, queria ir para o Paraná, os pais dele moram lá. E o diretor do Amador me falou, olha, o Rogério quer parar. Não, manda ele vir falar comigo. Que... Ele subiu. Fiquei treinando uma semana ele, chamei o Tele, falei, Tele, melhor deixar esse moço aqui, porque ele tem qualidades, vamos trabalhar. O que acontece é que goleiro é uma posição muito difícil, né? Porque o titular, ele não dá chance, né? O Zé também era que nem ele é hoje. O Zé também não dava chance para ele, né? Então o cara fica esperando ali anos e anos, né? Então desanima, né? E é difícil, porque o goleiro, ele treina demais, às vezes não fica nem no banco, então é uma situação muito complicada, né? E ele sabia que ia ter que esperar muito, porque o Zé estava em grande fase, né? Então a gente sentia que ele chegou até a pensar nisso. Então esse foi o nosso começo, né? E aí logo depois nós tivemos um título junto na Conmebol e aí começou realmente a carreira dele. Eu era auxiliar já do Muricy nessa época, né? E aí o Zete, era o Zete o goleiro, aí tinha o Rogério e tinha o Paulão, né? Que era o terceiro goleiro e a gente, o Zete parou, né? E aí a gente ia efetivar o Rogério, que o Rogério estava muito bem nos treinos, já estava bem já tinha jogado alguns jogos do amistoso, estava bem. Eu acho que o Muricy, sem dúvida, vai ser o técnico que vai marcar a vida dele, porque foi quando ele começou, que deu liberdade para ele bater falta. O primeiro gol dele, assim, é incrível porque eu tinha ouvido falar de fora, de goleiros, e a gente não tinha visto, não tinha a mídia que tem hoje, não existia. Acabava o treino, todo mundo ia embora e o único que ficava treinando faltas, né, era o Rogério, né? Então, no momento que eu tive a oportunidade de pôr ele para treinar, e você falou, era uma coisa de louco mesmo, mesmo porque no dia que eu falei para ele que na preleção, a gente acaba a preleção dizendo quem bate escanteio, quem bate falta, quem bate aquilo tudo, né? Quem bate pênalti. E no momento que eu falei, na hora do falta, quem bate a falta hoje é o Rogério, tinha um conselheiro na preleção que quase caiu da cadeira lá atrás. Falei, esse treinador é louco, cara. E eu estava começando também, né? Só podia ser uma coisa de maluco, né? O goleiro bater falta. Como é que ele vai bater falta? Como é que a bola pode ser um contra-ataque, né? Você pensa mil coisas, né? Mas era bem treinado, né? Pô, a gente vendo na TV, eu via atravessar o campo, ele usava uma camisa vermelha, eu falei, onde vai esse louco? Aí veio meu pai, falou, onde vai esse cara? Aí foi uma das emoções mais incríveis da minha vida. E aí o Rogério pegou a bola, com todo mundo assim, né, por cima, pegou a bola, foi lá, bateu, fez o gol, né? Eu falo pra ele, pô, esse gol aí, você nem treinou, né, pra ensaiar para vibrar, né? Que eu falo que ele nem sabia vibrar, né? Saiu correndo, mas nem sabia o que ele fazia, né? Aquela alegria tão grande assim de, pô, o cara tá acostumado a pegar a bola, aí você vai e faz um gol, né? Eu acho que ele sonhava com isso e eu também, porque um técnico deixar um goleiro bater falta, né? É uma coisa que não é comum, né? Você vê a imagem, que a alegria dele, o primeiro gol de falta, né? Então, com certeza, eu também senti o que ele sentiu. Eu senti uma felicidade enorme. Porque havia uma ansiedade, havia uma coisa assim, por exemplo, eu tenho certeza que no dia anterior ao jogo, que foi contra o União de Araras, nós dois pensamos a mesma coisa, pô, tomara que saia uma falta amanhã e o Rogério bate e faça o gol. E ele com certeza
estava torcendo para ter uma falta, né? E foi mesmo uma falta no momento certo, na hora certa e no lugar certo, onde que ele é muito bom, né? Titularidade, gols e pressão. Se a era pré-Rogério foi recheada de títulos, o novo ídolo são paulino começou amargando derrotas. Apesar de 2 títulos estaduais, o São Paulo sofreu com um período sem conquistas de expressão nacional. Derrotas, como na final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, botaram em risco a sua brilhante carreira. Todo mundo com uma dor muito grande, desde o roupeiro até o jogador mais experiente que era o Raí. Foi triste. Para todos eu foi uma experiência difícil de engolir, porque São Paulo nunca tinha tido essa possibilidade. Foi realmente, nesse momento, por causa de segundo, outro time teve a capacidade de sair campeão e não nós. E nós merecíamos sair campeão pela qualidade do nosso time. E havia nos bastidores muito questionamento do Rogério se ele seria o líder positivo, se ele não seria muito impositivo, mas ele coloca a instituição em primeiro lugar, ele não se põe em primeiro lugar. Eu vejo o sofrimento do Rogério quando perde uma partida. Então, naquele período, havia realmente uma grande dúvida, será que o Rogério é esse líder ou será que ele atrapalha e tal? Olha, eu nunca duvidei do Rogério, da categoria, da liderança que ele tem nessa época. Só que para a grande torcida, aquele foi um período difícil de São Paulo, né? Eu lembro que o São Paulo montou um grande time, inclusive em 2001, 2002, que é o time que tinha Kaká, Júlio Batista, Ricardinho, Luiz Fabiano, e mesmo assim naufragou, né, numa quarta de final do Campeonato Brasileiro. Foi um momento difícil para o São Paulino. E, infelizmente, muitos jogadores foram cobrados. Não foi, o Rogério foi aquele que conseguiu resistir. Porque, olha, por causa dessa escassez de títulos, olha quantos craques foram mandados expulsos do São Paulo. Kaká, Luiz Fabiano, Ricardinho. Só para citar esses 3, né, jogadores de seleção, foram mandados embora do São Paulo ao coro de pipoqueiro. 2003, 2004, quando perdemos a Libertadores para o Once Caldas, parecia que o mundo ia acabar. E eu me lembro daquele jogo no Pacaembu, nós perdemos, fomos direto a Belém, jogar contra o Paysandu, perdemos lá no Paysandu, me lembro até uma bola que o Rogério passou pelo Rogério e perdemos de 1-0. Viemos para São Paulo, no Pacaembu, jogando contra o Palmeiras. E lá os torcedores hostilizaram quem? Luiz Fabiano e Rogério. Eu acho que a responsabilidade é minha pela derrota. Quando um time não anda, o capitão, eu acho que reflete o que é o time. E naquele momento, realmente, a coisa ficou difícil. Graças a Deus, a força interna do Rogério foi muito superior às críticas maldosas daqueles torcedores. Naquele momento, em 2004, se ele não é muito forte, se ele não tem personalidade, e se a diretoria também não vê a injustiça que os torcedores organizados, inclusive, estavam cometendo, nós teríamos rompido com o Rogério. O Rogério sempre teve em mente conquistar uma Libertadores e um Mundial, né? Eu sempre participando do lado dele, eu vi essa vontade dele, essa ambição por esses títulos, né, da Libertadores e Mundial. Então eu como amigo sempre procurei ajudar, né? A gente trazendo jogadores, reforço para a gente montar time forte para ele conseguir conquistar esses títulos que ele queria conquistar, né? Então nós trouxemos jogadores que tinham realmente valores pessoais, que eu acho fundamental, e um bom momento técnico, né? E sem uma projeção extremada de ser um jogador consagrado. Era um time aguerrido, um time comprometido. Poxa, mas se o Rogério não ganhar um título desse, né, vai ficar faltando alguma coisa. Eu, pelo menos, pensava isso. E alguns também pensavam isso. E claro que o Rogério também devia pensar isso. Ele nunca declarou isso, porque ele é um sujeito que sabe se colocar. Mas, claro que tinha essa necessidade, claro que tinha. Faltou em 2004, e nós melhoramos para 2005, um time mais maduro, né?
ir para a Libertadores, para o São Paulino, é o presente assim do Papai Noel, quando a criança fica esperando. O São Paulino ama a Libertadores por São Paulo ser um time competitivo internacionalmente. Se você lembrar, o número de gols de falta que ele fez foi impressionante. O jogo contra o time mexicano, o Tigres, ele fez 2 gols e perdeu um pênalti, né? Acho que seria o único goleiro da história a fazer 3 gols no mesmo jogo numa competição como Libertadores, né? E fez 2 gols de falta belíssimos. E só não fomos campeões invictos porque saímos com uma vantagem de 4-0. Os corintianos ficam falando isso. A gente não foi porque não quis. Porque a gente administrou os 4-0 lá para guardar energia para o jogo do River. Perdemos de 2-1. Eu cheguei, né, na semifinal da Libertadores, né, no momento em que o São Paulo necessitava de um outro atacante. E o Grafite tinha se machucado. E poder reeditar aquela dupla, né, que foi muito feliz no Guarani, que era Amoroso e Luizão. Né, e sabendo que o Luizão tinha 5 gols e o Rogério também 5, né? Para mim foi muito legal, porque você saber que um goleiro brigando pela artilharia da competição do seu clube, né, com outro atacante, isso é diferente para qualquer clube, para qualquer atleta. Mas o jogo do River era o grande desafio, até porque os argentinos têm muito poder na Sul-Americana. Veio um árbitro uruguaio que nunca mais apitou e depois descobrimos que havia alguma coisa com esse árbitro uruguaio, onde nós fizemos o 1-0 com o Danilo aos 30 e poucos minutos, um golaço, e depois de pênalti, que o juiz não deu, mas o Bandeira correu para o fundo, acenou, ostensivamente o juiz foi obrigado a dar o pênalti, fizemos 2-0, que é uma vantagem relativa. Relativa, mas muito bem administrada. Na Argentina, o São Paulo suportou a pressão e foi inteligente. Vitória por 3-2 e vaga na final garantida. Pela frente, o Atlético Paranaense. Eu lembro que o primeiro jogo lá do Sul foi muito catimbado. Até houve a reunião dos clubes, né, na véspera do jogo, que era o protocolo da Sul-Americana. E o pessoal do Atlético não foi na reunião, né? Faltou, de forma deselegante, eles não foram na reunião, um protesto, porque o jogo não foi marcado na arena, e já começou o clima difícil aí, né? Tinha o Aloysio do outro lado também, né? O nosso Aloysio, campeão do mundo pelo São Paulo. Acho que você ser São Paulino doente, né, e você disputar uma Libertadores, né, principalmente contra o seu time do coração, né, que você torce desde criança, para mim foi uma emoção muito grande, né, principalmente no primeiro jogo, que foi em Porto Alegre, que foi 1-1, que eu fiz o gol nele, e depois o jogo aqui no Morumbi, né, que a gente perdemos de 4-0, e quando ele falou que ia mandar me trazer para cá. Então é uma coisa que eu não estava acreditando, né? Outro dia eu falando com o Lugano disse: há jogadores que você compra o tempo, outros você compra o compromisso. O Lugano me disse isso, quer dizer, a mim compram o compromisso, outros compram o tempo. Então, ali havia gente compromissada, todo mundo estava compromissado com São Paulo, e todo mundo compromissado para ver o Rogério ganhar um título importante, para a história dele ser ainda mais valiosa. A América conquistada após 12 anos. Era a hora do Rogério e o São Paulo atravessarem o mundo para tentar conquistá-lo pela 3ª vez. Era um time já era um time de vitoriosos, já saímos do Brasil vencedores. O Rogério falou: eu vou voltar com esse título para cá. O time saiu daqui vitorioso. Eu lembro da saída. Nossa, se eu me lembro.